Olá, estudantes do terceiro ano do SESI Pernambuco. Eu sou a professora Roseli Tavares e vamos conversar um pouquinho hoje sobre artes, sobre esse campo do conhecimento que vocês estão estudando, que vocês estão aí dialogando junto à área de conhecimento, a grande área de conhecimento que é linguagens, e, sem dúvida alguma, esse diálogo de linguagens com ciências da natureza, com ciências humanas, com a matemática. Então, nesse momento, né, nesse ano de grande preparação, de ansiedade, um momento bem decisivo, né, para vocês, estudantes do terceiro ano aqui do SESI, vamos conversar um pouquinho sobre patrimônio cultural enquanto expressão artística. Revisar temas que vocês trabalharam lá no início do ensino médio de vocês, no primeiro ano, e tanto na área de linguagens, né, com artes, discutindo patrimônio enquanto arte, enquanto comunicação, enquanto expressão artística, enquanto memória, mas também vocês trabalharam o patrimônio lá nas primeiras unidades na área de ciências humanas, principalmente na área de história. Então, nós vamos revisar um pouquinho, vamos tratar um pouquinho, aprofundar nesse tempo que nós temos e vamos também treinar um pouco com algumas questões sobre o patrimônio, né? Ou seja, como esses exames do ensino médio, tanto o SSA quanto o Enem, cobram de vocês, né? Então, quando é que ele pega esse tema, esse grande tema, vamos pensar aí patrimônio cultural, e como é que esses exames sistematizam esse tema, essas informações e cobram lá nas questões objetivas de vocês lá no vestibular, certo? Seja o SSA, seja o Enem, ou seja, outros vestibulares fora do estado de Pernambuco. Então, vamos lá seguir. Então, como eu já me apresentei para vocês, eu sou a professora Roseli Tavares, aqui do SESI Pernambuco, estudantes do terceiro ano, todos os estudantes do terceiro ano, sejam todos bem-vindos nesse momento. Vamos conversar um pouquinho sobre artes e vamos refletir um pouco sobre uma pergunta inicial que eu coloco aqui para vocês. Patrimônio é linguagem? Patrimônio comunica, se expressa, fala algo? Vamos discutir um pouquinho, vamos ver se a gente consegue, juntos, desmistificar essa pergunta, compreender essa pergunta, lançar novas questões. Eu gosto sempre de lembrar vocês, enquanto estudantes, que, embora vocês tem como questões discursivas, né? As questões discursivas e a própria redação, que é uma discussão, porque vocês precisam dissertar sobre um tema, se posicionar sobre um tema e propor um projeto de intervenção sobre aquele tema, então é preciso muita leitura, mas isso não significa dizer que apenas nesses momentos vocês vão lançar luz sobre uma reflexão, refletir sobre um tema. Então, no momento que vocês também estão realizando questões de ordem objetiva, ou seja, questões de múltipla escolha, vocês também vão
refletir sobre algo. Então, eu sempre costumo dizer lá aos meus estudantes, né, aqueles que eu tenho um contato mais diário, que qual é o exercício que nós realizamos? Nós realizamos um exercício um pouco diferente nesse treino que eu chamo aí de leitura de questões. Porque quando se chega diante de uma avaliação como essa, não é, que você se preparou a vida de estudante de vocês, porque eu também costumo pensar que se preparar para esse momento, para esse exame, ele não se concentra apenas, essa preparação não se concentra apenas no momento do terceiro ano, que vocês estão cursando o terceiro ano, mas é um momento que vocês se preparam desde o momento que vocês entram na escola. Embora não se tenha esse caminho ali no início, mas é o momento que vocês estão se preparando, depois vocês chegam lá no ensino fundamental 2, e depois do ensino médio. Então, é uma longa preparação. E aí eu costumo dizer que a leitura que a gente faz das questões e da avaliação, ela é uma leitura muito maior do que uma leitura de conteúdo. Então, nós temos as temáticas, vamos pensar aqui, hoje, nós vamos conversar sobre patrimônio, nós temos a temática, o patrimônio enquanto linguagem, né? Nós estamos tratando aqui de artes, mas a gente poderia também tratar esse tema com uma outra abordagem lá na área de ciências humanas. Mas vamos pensar, no momento que vocês estão identificam o tema, vamos olhar, eu olho lá a prova, eu leio e eu identifico. Ah, isso aqui é patrimônio, isso aqui é manifestação cultural, isso aqui é pintura, isso aqui é dança, isso aqui é teatro, isso aqui é renascimento, isso aqui é Semana de Arte Moderna. Mas mais do que isso, eu preciso compreender a avaliação como um todo, e aí eu preciso ler a questão. E aí, qual é o exercício que eu geralmente faço? Né? Eu leio a questão, então identifico a questão, e eu vou para as alternativas. Mas eu não vou com aquela ansiedade, junto com os meus estudantes ali no contato mais diário, eu não vou com aquela ansiedade de encontrar a questão a alternativa correta, mas, sobretudo, de identificar aquelas que não se enquadram naquela temática. Então, eu vou identificar, eu tenho lá uma questão sobre patrimônio. Eu vou para as alternativas, eu não vou procurar qual seria a alternativa correta para responder essa questão. Eu vou para as alternativas que jamais responderiam essa questão que está sendo proposta lá no enunciado. Eu jamais, essa alternativa jamais responderia a questão. Então, esse exercício aumenta, isso é uma estratégia, aumenta a chance de eu localizar a questão correta. Vai ficar duas alternativas, ficar três alternativas, é diferente de cinco alternativas. Então, aumenta a minha questão. Então, eu aumento a minha chance de 20% de acerto para 50% de acerto. Então, é uma estratégia. Eu não costumo dizer que é um bizu, eu não costumo dizer que é nada disso, porque eu não identifico isso como um drible, né? O momento da avaliação é um momento também que é você com você mesmo, é você trazendo na memória, trazendo no seu processo tudo aquilo que você construiu até chegar naquele momento. Então, não tem subterfúgio, não tem atalho. Então, é aquele momento onde você se encontra, não é? Onde também tem ali toda uma ansiedade, todo um nervosismo. É uma avaliação cansativa, né? Eu já passei por isso, por vários, né? É uma avaliação cansativa. Então, você precisa estar preparado emocionalmente, você precisa preparar o seu corpo, por isso que no momento que antecede a avaliação, você precisa estar descansado, precisa estar com a mente tranquila, precisa estar, não é, na medida do possível, fazer uma alimentação
razoável, beber bastante água e, se possível, dormir bem. Por que eu estou colocando se possível, né? Porque esse é o mundo ideal. Nem sempre as coisas são tão ideais assim, mas dormir um pouco melhor. Eu devo estudar antes da avaliação? Não. Não, porque e aí eu vou falar enquanto experiência, eu já vivi essa experiência, antes de entrar na universidade, eu fiz alguns vestibulares, na época não era Enem, e em um desses, né, eu tive um processo de apagão mesmo, porque eu fiquei muito ansiosa e queria estudar tudo ali na véspera da avaliação. Então, na véspera da avaliação, a gente precisa estar mais descansado. Você tem que chegar naquele momento e dizer assim: ó, eu fiz tudo o que eu podia até aqui, então tá ok, né? Tá ótimo. Eu vou agora para esse encontro que eu, assim, você com você mesmo. Então, essa é a estratégia. Então, eu sempre coloco essa leitura da avaliação como estratégia, né, de ler as questões, identificando, não, essa daqui não pode ser, essa daqui não pode ser. E aí a gente vai identificando como a avaliação ela vai ficando muito mais leve, muito mais fácil. Tenta isso também. Não sei se você já faz isso aí no seu treino. Tenta isso e você vai ver que tem um resultado bem positivo. Vamos seguir, vamos conversar um pouquinho sobre patrimônio. Vocês lembram desse tema quando vocês trabalharam lá no início? Então, você sabia, eu amo o tema patrimônio, amo, paixão, né? Você sabia que o patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade, né? E esses elementos eles podem ser identificados na arquitetura, em festas, em dança, música, manifestações populares, arte, culinária, entre outros. Eu trouxe aqui uma imagem, essa imagem ela é do acervo, né, fotográfico do IFAM, eu trouxe aqui todos os créditos, né, as fotos são de Pedro Mota e Márcio Viana, e eles estão no detalhe, isso aqui é um detalhe, essa fotografia está no detalhe do portal do IFAM. Então, se vocês quiserem saber mais sobre patrimônio, quais são os patrimônios materiais tombados, os imateriais registrados no Brasil, vocês podem fazer uma consulta no site do IFAM, é super didático. Vocês entram lá neste portal que está aqui na indicação, né, na referência, eu deixei ele com a fonte maior para que vocês pudessem identificar no detalhe. E aí vocês podem consultar, saber mais, ver fotografias. Nos últimos Enems, nos Enems em especial, nas últimas edições, sempre, assim, acho que todas, se eu não estou enganada, foi cobrado o tema patrimônio, tá? O patrimônio enquanto linguagem. Ou patrimônio lá também em ciências humanas, porque aqui a gente não pode perder tempo, então a gente vai dialogando com todas as áreas. Vamos seguir? Ó, de modo geral, a gente precisa pensar, professora, por que o patrimônio ele está sendo cobrado ou ele está sendo esse conhecimento está sendo cobrado dos estudantes que saíram do ensino médio, né? Ou saíram recentemente, que é o caso de vocês, ou saíram do ensino médio há algum tempo. Porque o patrimônio, ele, a partir de 1988, com a Constituição Federal de 1988, o patrimônio se torna um direito. Então, se ele é um direito, ele é um tema que precisa estar em evidência. Ainda tem muito a se fazer, né? Ainda tem muito a se discutir sobre o patrimônio. Então, o patrimônio ele se torna um direito e ele se torna tão importante, né? Esse direito à memória, à história de uma comunidade, de um povo, de um grupo, que ele ganha um artigo exclusivo na Constituição de 1988, que é o artigo 216. E lá no artigo 216 da Constituição Federal de 1988, né, a última Constituição que nos rege até o momento,
conceitua o patrimônio cultural como sendo os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Isso é uma grande conquista, né, de pensar não só o patrimônio ele se torna um direito em 1988, mas a discussão dele remete ao governo Vargas lá nos anos 30, tá? Mas essa concepção de patrimônio, ela ganha uma dimensão muito mais expressiva, onde o próprio termo ele é modificado de patrimônio histórico para patrimônio cultural e elementos do patrimônio entendido como arte. Essa diversidade das manifestações artísticas, mas, sobretudo, essa concepção muito mais alargada do que é memória, do que é história, do que é cultura, do que é arte de um povo, de um grupo, de uma cidade, de um país, de um estado, e assim vai, né? Nessa redefinição de patrimônio histórico para patrimônio cultural, pela Constituição, estão as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais. Os conjuntos urbanos e sítios, né, de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Se a gente fosse trabalhar exclusivamente o patrimônio, até mesmo se a gente tivesse mais aulas de patrimônio, a gente ia falar de outros patrimônios, né? Outra concepção muito mais atualizada de patrimônio que se tem hoje. Tem inclusive patrimônio funerário, patrimônios que não foram identificados ainda como patrimônio. O tema ainda tem muito o que falar. Quando a gente fala de patrimônio enquanto arte, é uma área cheia, repleta de possibilidades. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês pensarem. Vamos lá. O primeiro exemplo está aqui, a panela de cerâmica da região do Mato Grosso, né? Pensando aí como uma expressão do patrimônio material, nós vamos definir cada um deles. O sítio arqueológico do Alcobaça, no Parque Nacional do Catimbau, na cidade de Buíque, aqui em Pernambuco. Não sei se vocês já conhecem, fica ali pertinho de Arco Verde. Maravilhoso, né? Pós-pandemia, vamos todos lá visitar o Parque Arqueológico do Vale do Catimbau. E eu trouxe também uma fotografia, essa fotografia está de domínio público, de uma rezadeira. A rezadeira como patrimônio, o modo de fazer, o ofício e modo de fazer a reza, o benzimento, está em processo de reflexão no campo do patrimônio. Veja que coisa maravilhosa. Por isso que é uma área cheia de possibilidade. E quais são os patrimônios, ou quais são os tipos de patrimônio que nós podemos identificar, trabalhar, discutir juntos aqui? Vamos lá. Patrimônio material, ou seja, uma dimensão do patrimônio, né, onde a gente pode identificar. De modo geral, o que é o patrimônio material é composto por um conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza, conforme os quatro livros do tombo, né, de tombamento, né, de registro desses patrimônios. Então, a gente tem aí patrimônio material, pode ser de natureza arqueológica, paisagística, etnográfica, histórica, no campo das belas artes e das artes aplicadas. E aí, nós temos
o patrimônio arqueológico, a gente pode ter como exemplo as próprias pinturas rupestres ou o próprio sítio arqueológico do Vale do Catimbau, aqui em Buíque, tá? Então, o que é, de modo geral, como é que se define? São considerados sítios arqueológicos. O sítio, ele tem uma série de elementos, né, de natureza arqueológica juntos ou muito, né, muito próximos. Então, quando eles são identificados num conjunto, esse território ele é delimitado e ele se torna um sítio arqueológico, onde você vai encontrar vários elementos de natureza arqueológica, que é o caso do Vale do Catimbau. Os locais onde se encontram vestígios positivos de ocupação humana, os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso prolongado ou de aldeamento, estações e cerâmicos, né, no caso de produção de cerâmica, as grutas, lapas e abrigos sob rocha, além das inscrições rupestres, né, o que a gente chama popularmente de pintura rupestre. No caso do campo das artes, já é tratado como arte rupestre, ou locais como sulcos de polimento, os sambaquis e outros vestígios de atividade humana. Definição de patrimônio arqueológico. Patrimônio imaterial. É transmitido de geração a geração, constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Vou citar dois exemplos aqui de patrimônio material. A rezadeira, na verdade, o modo de fazer, o ofício e o modo de fazer a reza e o benzimento, você talvez conheça alguma rezadeira aí na sua região, é muito comum aqui em Pernambuco, tá? O modo de fazer a reza e o benzimento está em processo de inventário aqui em Pernambuco, e também em Minas Gerais, e também em Minas Gerais, certo? Ainda não é patrimônio, mas está em processo de inventário, né, de registro e de identificação desse conhecimento, desse saber, para solicitar o registro enquanto patrimônio, tá? E tem um outro exemplo aqui de, de Pernambuco, que é o frevo. Olha aqui a imagem que eu trouxe para vocês, né? O frevo, que se tornou patrimônio cultural imaterial do Brasil, tá? Muito legal. Quem não conhece Recife, que quiser conhecer Recife, vem aqui no Ponto de Cultura do Frevo, que é o grandioso, lindo, maravilhoso Passo do Frevo, onde vocês vão encontrar documentos, fotografias, estandartes das agremiações de frevo, frevo de bloco, frevo canção, frevo de rua, e claro, né, um dos ritmos mais celebrados aqui no período do carnaval, mas com o registro do patrimônio, né, o frevo, ele transcende o carnaval, principalmente com o ponto de cultura Passo do Frevo, certo? Quando passar a pandemia, né, quando tudo tiver aí funcionando da forma como é para funcionar, venham visitar, que vale muito a pena. É muito incrível, certo? Bom, vamos treinar um pouquinho, vamos ver um pouquinho. Deixa eu conversar mais um pouquinho rapidinho aqui de uma coisa que eu lembrei. Vê só, eu falei aqui do patrimônio material, arqueológico e imaterial. A gente poderia aqui falar sobre outros tipos de patrimônio. A gente poderia falar sobre o patrimônio natural, sobre o patrimônio vivo, sobre o patrimônio funerário, sobre o patrimônio documental, arquivístico. Então, seria inúmeros patrimônios. Então, por que eu trabalhei o patrimônio imaterial, material e arqueológico nesse momento específico aqui com vocês? Porque
Na minha leitura, na minha análise das avaliações passadas, tanto do SSA quanto do Enem e de outros vestibulares, por exemplo, da Unesp, o vestibular da própria Unicamp, lá de São Paulo, são as dimensões do patrimônio, as classificações do patrimônio, perdão, que são mais cobradas. Então, de um conhecimento, de modo geral, mas que são os majoritariamente tratados nas avaliações: o patrimônio material, o patrimônio material e o patrimônio arqueológico. Por isso que eu selecionei esses três. Vocês podem estar aí se perguntando, mas e o patrimônio natural? E o patrimônio vivo, né? Que é uma política pública bem interessante aqui de Pernambuco, pela Fundação de Cultura de Pernambuco, mas eles são, ou pelo menos até, né, esse momento da minha análise, eles são vistos, eles quase não são cobrados, né, não são tratados, porque é um aprofundamento muito especializado do campo do patrimônio. Mas o que a avaliação quer de vocês é que vocês tenham uma dimensão desse conhecimento, né, do que é desse elemento patrimônio, e possam reconhecer nas questões e, obviamente, como avaliar essas questões e essas alternativas. Bom, foi nesse só uma observação que eu quis trazer para vocês. Bom, eu trouxe aqui algumas questões para a gente discutir e vocês perceberem como é que essas questões, né, como é que esse tema ele é tratado nas avaliações. Então, vamos lá. Bom, esse aqui é uma questão de 2017, vai estar disponível para vocês, depois vocês quiserem revisar, enfim. E aí diz a questão seguinte: a Pampulha se tornou patrimônio cultural da humanidade. Então, nós temos o patrimônio nas esferas municipal, estadual, federal e da humanidade. Então, e aí esse registro ele é feito por uma instituição específica. A gente vai falar já já. Bom, a decisão foi tomada durante a 40ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, em Istambul, na Turquia, em julho de 2016. Certo? Então, esse texto ele foi adaptado, está aí a referência. Então, ele, enquanto registro de natureza, né, ou seja, ele é tão importante para a história da humanidade. Então, o registro ele sai da esfera municipal, estadual, federal, para ir para uma esfera internacional. E a instituição que faz esse registro e esse debate é a Unesco. Vocês devem conhecer também. Então, vamos lá. A decisão da Unesco sobre a Pampulha demonstra: letra A, apoio ao movimento artístico dos mineiros. Letra B, valorização imobiliária da região da Lagoa, né, porque aqui está falando da Pampulha. Influência da política cultural brasileira. Importância da arquitetura modernista. Uma questão difícil, né? Porque você precisa discutir. Então, ele está falando de um patrimônio aqui do Brasil, que foi discutido numa sessão internacional, e essa sessão aconteceu em Istambul, na Turquia, 2016. Pesado, hein? Difícil. Vamos ver lá. A importância da arquitetura modernista está ali como questão ou como alternativa correta. Vamos pensar. Quando se fala a decisão da Unesco sobre a Pampulha demonstra, né? Apoio ao movimento artístico dos mineiros, não é, assim, não é o objetivo desse debate inicial.
quando está se discutindo o reconhecimento desse patrimônio para a humanidade. Então, não é dar apoio ao Estado de Minas Gerais, né? Isso é uma política pública, ou pode ser uma política pública interna. A discussão é outra, já passou por essas esferas. Valorização imobiliária da região da Lagoa, como valorização imobiliária, não necessariamente se estaria discutindo o patrimônio. A discussão da Unesco é de preservação, é de reconhecimento, é de dimensão histórica, né, de dimensão da memória. Então, por que essa região, ou nesse caso aqui, né, esse elemento está sendo discutido enquanto patrimônio? Influência da política cultural brasileira. Assim, a letra C seria aquela da dúvida. Uma questão difícil. Seria aquela da dúvida. Poxa, né, assim, a política cultural brasileira ela foi tão atuante que ela se tornou um debate internacional. Mas aí a gente vai lá para o que a questão está solicitando. A questão está falando sobre patrimônio cultural da humanidade. E já foi uma decisão discutida na 40ª sessão em Istambul, na 40ª sessão do debate da Unesco. Ele já está dizendo do que é que ele está falando. Então, não é sobre política cultural brasileira. Ele está falando sobre aqui, ó, está bem claro aqui, ó, patrimônio cultural da humanidade. Então, aí é nesse sentido, quando eu gosto muito de discutir, que quando a gente observa as questões que não poderia ser, vê como a questão vai ficando mais leve. O próprio enunciado da questão, ele indica o que é que está pedindo. Então, eu posso até não conhecer nada disso aqui, mas se ele está pedindo um patrimônio, a importância da arquitetura modernista, porque ele está falando de um elemento dessa região da Pampulha, né, no caso da Lagoa. Certo? Vamos seguir. Bom, aqui acabou vindo a alternativa, mas vamos discutir aqui o seguinte. Essa aqui é uma questão do Enem de 2018, que diz o seguinte: os azulejos das fachadas do Centro Histórico de São Luís, Maranhão, integram o patrimônio, olha só como ele está cobrando, a primeira e a segunda questão, cultural da humanidade. Patrimônio cultural da humanidade. Vou pegar uma borracha para fazer aqui mais bonitinho. Patrimônio cultural da humanidade. A outra também falava de patrimônio cultural. Reconhecido pela Unesco. A técnica artística, a técnica arte, utilizada para a produção desses revestimentos advém. Aqui a gente já tem como gabarito a letra A, né? Confluência dos diferentes saberes do Oriente Médio e da Europa. Então, ele dá aqui o enunciado, ele traz aqui, ele solicita um reconhecimento, um conhecimento, na verdade, muito mais sofisticado do campo da arte, vamos colocar assim. Então, a gente observa, ó, são azulejos da fachada do Centro Histórico de São Luís do Maranhão, aí a gente vem lá a colonização portuguesa, só que os portugueses, na verdade, a Europa, principalmente a Península Ibérica, a Europa e Espanha, teve a influência ali dos árabes no período que a gente conhece, estudo da Idade Média. Olha quantos conhecimentos eu preciso ter, não só para tratar de linguagens, mas para tratar de outras áreas. Então, ele traz uma imagem, ele fala do patrimônio, ele diz onde está localizado, diz qual é a discussão e fala sobre a técnica. Se ele fala sobre a técnica artística, eu vou lá, olho para a imagem, não parece aí tem uma mistura, né? Uma mistura de elementos. Se a gente lembra da mesquita, se a gente lembra de quando a gente estuda
o conteúdo ali, né, enfim, de arte árabe, né, de todo aquele processo ali do mundo oriental, quando a gente estuda, enfim, Idade Média, em história e filosofia, em linguagens também. Se a gente assiste algumas séries mais atuais, né, que está falando ali sobre a questão árabe, filmes, né, a própria Netflix tem trazido aí essa diversidade de produção no campo das artes visuais, tanto série quanto filme, que tem uma abordagem muito mais voltada ali para essa diversidade e, sobretudo, para um território que a gente conhece e, em certa medida, ainda, né, deixa muito a desejar, que é a região do Oriente. Então, olha quantas informações. Eu trouxe aqui essa alternativa marcada para a gente olhar assim com muita atenção as outras alternativas. Vamos lá para a letra E. A questão está dizendo, olha aqui a sentença. A técnica artística utilizada para a produção desses revestimentos advém das. Letra E. Descobertas. Deixa eu apagar aqui para não. Descobertas de recursos naturais na colônia. Não, ela está falando sobre patrimônio. Então, a gente riscaria essa aqui, ó. Falando sobre patrimônio. Não está falando sobre surgimento, descoberta. Letra D. Influências das culturas francesa e holandesa. A própria questão, ela está falando aqui do território. Então, preciso também acionar conhecimentos lá do campo da história, e sobretudo quando eu estou estudando ali o que a gente, a historiografia classificou como história colonial. Inovação ou inovações decorrentes da Revolução Industrial. Essa aqui é aquela que a gente diz assim, isso aqui ele só colocou porque não tinha uma outra alternativa para dizer, tipo, essa é impossível. Essas duas aqui, até a gente olha assim e diz assim, dou até uma atenção, mas a letra C não dá atenção nenhuma, não termina nem de ler. Letra B, adequações para o aproveitamento da mão de obra local. Ele não está falando em trabalho, ele não está falando em artistas, ele está falando do patrimônio, que ele já foi reconhecido, ele foi reconhecido devido à técnica utilizada. E essa técnica utilizada, como é que a gente sabe, professora, qual foi a técnica? Olhando a imagem. Entende? Então, nesse sentido, gente, só resta. Eu posso até não reconhecer, eu não sei os azulejos, como eram, os portugueses, mas eu não teria como marcar a letra B, C, D e E. Certo? Confluências de diferentes saberes. Ó, do Oriente Médio e da Europa. A questão mais completa, né, a alternativa mais completa, mais fluida, que traz esses elementos desse reconhecimento da técnica do patrimônio cultural da humanidade, que está nos azulejos das fachadas do Centro Histórico de São Luís do Maranhão, letra A, como alternativa correta. Próxima questão. Última questão do Enem de 2016, certo? É uma fotografia, né, do Eletricica e está, enfim, conceituada como parangolé. E o que diz a questão? Olha só. Inspirado em fantasias de carnaval, eita, patrimônio imaterial, será? Vamos ver. A arte apresentada se opunha à concepção de patrimônio vigentes
na década de 60 e 70, na medida em que, olha o que eu abri aí a aula para vocês, o que foi que eu falei? Que a concepção de patrimônio, ela está estampada, né, ela se torna um direito em 1988. E quando ela se torna um direito, ela passa por uma transformação no seu conceito, na sua concepção de patrimônio. Deixa de ser patrimônio histórico, né, que estava muito relacionado ao monumento, a construções de pedra e cal, estátuas, prédios, e amplia para patrimônio cultural, onde vai envolver festas, diversas manifestações, ou seja, vai entrar o patrimônio material, arqueológico, natural, certo? Então, isso quer dizer que na década de 60 e 70 era uma outra concepção, certo? A aula ela foi preparada em cima das questões. Então, vamos lá. O que é que se diz aí nas alternativas? Letra A, letra B, letra C e letra D e letra E. E a gente tem como alternativa correta, na medida em que se aproximava das expressões da cultura popular para produzir uma arte efêmera destinada ao protesto. Ou seja, é uma discussão que a gente diz assim, rapaz, tinha lá atrás patrimônio histórico, monumento, estátuas, elementos de pedra e cal. Isso significa dizer que era uma concepção de patrimônio que não atendia a todas as reivindicações da população brasileira, né, dada a sua diversidade artística e cultural, de serem reconhecidos, porque existem outras formas, né, de se manifestar artisticamente e são reivindicadas enquanto patrimônio. Então, quando se tem essa fotografia, diz assim, inspiradas em fantasias de carnaval, a arte apresentada aqui, olha o que é que diz o texto, por isso que a gente tem que fazer várias leituras, se opõe à concepção de patrimônio vigente na década de 60 e 70. Vigente na década de 60 e 70. Ou seja, já é um elemento de confronto aí. Já é um elemento de confronto. Ó, esse patrimônio não me atende. Então, é um debate que vai sendo construído na década de 70, principalmente. 80, o patrimônio ganha uma outra dimensão. Então, quando a gente estuda arte, quando a gente estuda linguagens, a gente também precisa estar fazendo essa relação muito próxima, gente. Não esqueça disso com as outras áreas do conhecimento. E aí, nesse caso, faz uma relação, tanto a questão anterior quanto essa questão, né, a questão de São Luís, do Maranhão, quanto essa questão faz uma relação muito intensa com a área de ciências humanas, principalmente no campo da história. Tá bom? Vamos ler as outras questões para que a gente possa finalizar? B. Letra B diz assim: resgatava símbolos ameríndios e africanos para se adaptar às exposições do espaço público. A gente não tem como verificar, aferir isso na fotografia. Tá? A própria questão ela não nos dá elementos para a gente identificar a letra B como correta. Certo? Letra C. Absorvia elementos gráficos da propaganda para criar objetos comercializáveis pelas galerias. A mesma leitura da letra B. Valorizava elementos de arte popular para construir representações da identidade brasileira. Essa letra D seria uma daquelas questões da dúvida. Então, entre a e a D. Letra E. Incorporava elementos da cultura de massa para atender às exigências dos museus. A mesma leitura da letra B, da letra C e da letra E. A própria fotografia e aqui, ó, o enunciado da questão não nos dá elemento para marcar a letra E como correta. Então, nesse caso, se a letra A se apropriava das expressões da cultura popular, então a gente tem aqui, ó, incorpora a revolta. Aí lembra quando vocês estudam cinema, artes visuais, eu até fiz uma aula sobre isso,
artes visuais, que vocês aí podem assistir, artes visuais, eu falei sobre o cinema e falei sobre o cinema novo, certo? E o cinema novo, tanto o cinema novo, a literatura, está discutindo isso, essa arte de denúncia, de protesto, né, trazendo esse olhar para dentro do Brasil, né, o que é essa diversidade, quais são as questões, né, o que o cinema novo vai chamar de estética da fome, né, dessas revoltas que está acontecendo. A gente lembra aí que esse período é o período da ditadura militar, né, final ali metade da década de 60, década de 70, então vai haver muitos protestos e, sobretudo, no campo da arte, vocês sabem, né, uma das primeiras aulas que eu fiz aqui para esse projeto, eu falei sobre a música e a gente lembra ali da questão do movimento da MPB, da Tropicália, dos próprios movimentos musicais que também vão estar fazendo essa arte de protesto. Se apropriava das questões da cultura popular para produzir uma arte efêmera destinada ao protesto. Por que era uma arte efêmera, né? Quando a gente fala das fantasias do carnaval, né? No próximo ano, a gente já sabe que são outras questões que vão emergir, porque o patrimônio ele é dinâmico, né? A festa ela é dinâmica, quando a gente pensa o patrimônio material. Aqui, embora ele faça uma tangência com essa imagem, né? Com essa questão imagética, mas ele está falando do patrimônio material, certo? Gente, vou voltar lá para o primeiro ponto. Eu quero, assim, imensamente agradecer, né, a vocês, desejar, assim, muito, muito, muito sucesso, desejar muita calma, desejo também novos encontros com vocês, para novas discussões, e aproveitem a aula, aproveitem aqui as indicações, releiam as questões, identifiquem aí as questões no processo de preparação de vocês, e vocês vão arrasar nesse vestibular 2022, tá bom? Um beijo e até o próximo encontro.